Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3, tá? Então vou pedir que vocês abram, por gentileza, a apostila na página 12. Vocês vão ver que aqui no início da página 12, né, já há indicação de qual vai ser o conteúdo do nosso capítulo e da nossa videoaula de hoje, né? Adjetivos, nós vamos falar sobre os adjetivos, tá? Aqui na página 12 a gente tem um texto, né? Para leitura, compreensão textual. E eu vou pedir então para a gente pular para a página 13, que é onde começa, né, a explicação sobre o conteúdo gramatical do nosso capítulo, tá? Então, o que vocês têm que saber, né? O que são os adjetivos? Quem é que sabe para que servem adjetivos, né? Os adjetivos são as palavras da nossa língua que nós utilizamos para caracterizar, para dar características de seres, de pessoas, de objetos, de animais, tá? Então, toda palavra que a gente usa para caracterizar é considerado um adjetivo, ok? Bem, exemplos de adjetivos, então. Bonito, feio, pequeno, grande, alto, magro, são exemplos de adjetivos, ou seja, são palavras que nós usamos para caracterizar, para dar características, tá? Essas características podem ser físicas, como as que eu acabei de falar, bonito, feio, alto, magro, mas também podem ser características, né, psicológicas, como ansioso, ciumento, né? São exemplos aí de características ligadas, né, a psicologia, aos sentimentos, né, e não ao aspecto físico da pessoa, ok? Bem, dito isso, eu vou pedir que vocês marquem aqui na página 13 a classificação, a definição, né, na verdade, de locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva, né? Eu acabei de dizer para vocês que as palavras que existem na língua e que são usadas para dar características são chamadas de adjetivos, correto? A locução adjetiva ocorre quando duas ou mais palavras se unem, tá? E juntas elas funcionam como um adjetivo, também trazendo qualidades, características, tá? Então, vejam aqui os exemplos da página 13, ó. Frio de congelar. Olha só, de congelar. Nós temos duas palavrinhas que se juntam para funcionar como um adjetivo. Estão qualificando, né? Estão caracterizando esse frio. Não é qualquer frio, é um frio de congelar, é um frio de matar, né? Ou seja, é muito frio, né? E então, percebam que a gente pode substituir essa locução, essas duas palavras, por uma única, né? Frio de congelar, frio congelante, não é isso? É o adjetivo que corresponde a essa locução adjetiva, ok? Sonho de criança, vejam, de criança, a gente tem duas palavrinhas juntas que funcionam como um adjetivo. De criança está qualificando o sonho, não é qualquer sonho, não é o sonho de um adulto, né? É o sonho de uma criança, tá? E a gente também poderia substituir essa locução adjetiva por uma única palavra, um único adjetivo. Qual, gente? Quem é que sabe? Né? Qual é o adjetivo que corresponde a de criança? Infantil, não é isso? Então, sonho infantil. Infantil é o adjetivo que caracteriza tudo aquilo que está no universo das crianças, não é isso? Bem, ainda aqui na página 13, só que do outro lado da coluna, nós temos algumas especificidades em relação aos adjetivos, tá? O que são, né, os adjetivos pátrios? Como é que eu identifico um adjetivo pátrio? Muito fácil, muito tranquilo. O adjetivo pátrio é aquele que indica o local, a origem, de onde uma pessoa vem. No caso de vocês, né, que moram aqui no Rio de Janeiro, vocês são chamados de que moram e que nasceram, né? Para quem nasceu no Rio de Janeiro, né? Vocês são chamados de cariocas, não é isso? Então, carioca é um adjetivo pátrio. Por quê? Porque indica a localidade. Assim como carioca, a gente tem baiano para quem nasceu na Bahia. A gente tem também outro adjetivo pátrio para quem nasceu bem pertinho aqui da gente, em São Paulo, que é
paulista, não é assim que a gente chama quem nasceu em São Paulo? Então, os adjetivos pátrios são aqueles que indicam a origem, a localidade, né, da pessoa ou de algum objeto, de alguma coisa, ok? Então, elas podem indicar não só a cidade, né, como também o país, né? Então, brasileiro, né, para quem nasceu no Brasil, alemão para quem nasceu na Alemanha, estadunidense para quem nasceu nos Estados Unidos, né, ou norte-americano, né, a gente costuma usar também, tá? Português para quem nasceu em Portugal e por aí vai, tá? Então aqui vocês têm uma listinha também de localidades estrangeiras, ó, croata para quem nasceu na Croácia, galego para quem nasceu na Galiza, grego para quem nasceu na Grécia e por aí vai. Então é isso, né? O conteúdo da nossa aula de hoje é muito fácil, né? Muito tranquilo, né? Estamos estudando uma classe de palavras que é denominada adjetivo. Nós vimos no capítulo anterior que as palavras da língua que são usadas para dar nome aos seres, às pessoas, aos objetos, são chamadas de substantivos, né? E no capítulo 3 nós estamos vendo que as palavras da língua utilizadas para dar características, para caracterizar esses seres que são nomeados pelos substantivos, são os adjetivos, ok? Em que duas ou mais palavras podem se juntar também para formar um adjetivo, né? É o que a gente chama de locução adjetiva. Beleza? Então é isso, minha turma. Por hoje é só, vamos ficar por aqui. Vou deixar no final desse vídeo a descrição da atividade devolutiva e também o dever de casa da semana, tudo bem? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau! Atenção, sexto ano, eu voltei aqui no finalzinho desse vídeo para trazer uma explicaçãozinha para vocês que eu acho que vai ser muito importante, que vai ajudar muito na hora de vocês fazerem a atividade devolutiva dessa semana. Então peguem a dica, fiquem ligadinhos aqui comigo. Bem, uma mesma palavra ela pode funcionar numa frase como adjetivo e em outra frase como substantivo, tá bem? Então vocês precisam analisar se naquela frase aquela palavra está classificando, tá? Está caracterizando uma pessoa, um objeto, ou se naquela frase determinada palavra está nomeando uma pessoa, um objeto, tá bem? Para que isso fique claro, vamos comparar as duas frases que eu vou dar para vocês agora. Bem, a primeira frase é a seguinte: a minha irmã é loira. Prestem atenção que aqui loira funciona como um adjetivo. Por quê? Porque está caracterizando a minha irmã, está dando uma característica física dela. Ela tem os cabelos claros, ela é loira, ok? Agora, na frase 2, que é essa aqui que eu vou falar para vocês agora, ó, a loira atravessou a rua, por exemplo. A loira atravessou a rua. Nesse caso, loira não é adjetivo, loira é substantivo. Por quê? Porque loira não está caracterizando uma pessoa, loira está nomeando, tá? Ó, a loira atravessou a rua. Quem é que atravessou a rua? Quem foi a pessoa que atravessou a rua? Ah, foi aquela loira. Nesse caso, loira é substantivo. A loira atravessou a rua. Tá? Uma outra diquinha para vocês é para vocês ficarem ligados nos artigos. Quem é que lembra quais são os artigos? Ó, a, as, o, os, uns, uma, mais. Esses são os artigos. Sempre que houver um artigo, a palavra que é colocada depois desse artigo é um substantivo, ela é substantivada, porque o artigo ele só aparece na frente de substantivos, tá? Então, eu vi uma loira atravessando a rua. Olha só, tem uma, que é artigo, e depois loira. Então, loira não é adjetivo, loira é substantivo, tá? Eu tô falando isso porque eu pedi, como atividade devolutiva, que vocês fizessem a questão 12 da página 14. E ela vai pedir justamente para vocês reescreverem, sublinharem, enfim, marcarem em qual das frases a palavra destacada é adjetivo. Então, vocês vão precisar
compreender ali quando a palavra está caracterizando e quando a palavra está nomeando uma pessoa, tá? São coisas diferentes, ok? Então é isso, espero que essa diquinha tenha ajudado aí na resolução da atividade devolutiva da semana. Tudo bem? Beijo e agora eu fui de verdade, tá? Tchau!